Mensagens do Evangelho. Denominacionalismo, uma ordem de Deus ou do homem? Todos os cristãos, em maior ou menor medida, buscam na palavra de Deus, a Bíblia, o caminho da salvação. Mas parece que são muito poucos os que, após terem sido salvos, buscam na palavra para saber como o Senhor gostaria que se reunissem para a adoração e o ministério da palavra. Apesar de todos acreditarem que só existe uma forma de serem salvos, muitos consideram que devem ficar a critério de cada um escolher como devem adorar. No cristianismo de nossos dias, parece que os cristãos estão agindo como os filhos de Israel no tempo dos juízes. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes, capítulo 17, verso 6, capítulo 21, verso 25, Deuteronômios, capítulo 12, verso 8 e Provérbios, capítulo 21, verso 2. Como resultado disso, existe hoje uma imensa variedade de opiniões sobre a adoração cristã, e boa parte conflitante entre si. Ao longo dos anos, a maioria dos cristãos tem adorado cada um à sua maneira ou segundo um estilo peculiar às suas preferências pessoais e afiliações denominacional. Por gerações, os cristãos têm literalmente aceito o que a tradição legou à igreja sem questionar. Na verdade, a maioria acha que é assim que Deus quer que seja. Será que Deus se importa com a maneira como seu povo adora, ou o modo como se reúnem para o ministério da palavra? Será que ele tem uma opinião a respeito deste assunto? Já é hora de voltarmos aos fundamentos do cristianismo e buscarmos novamente nas Escrituras o que Deus tem a dizer sobre o assunto da ordem na igreja, já que ela é a Igreja de Deus. Atos, capítulo 20, verso 28. Certamente ele deve ter algo a dizer sobre o modo como os cristãos devem adorar. Cremos que o padrão para a adoração cristã e o ministério da palavra e também para o governo da igreja estejam na Bíblia, mas parece que a maioria dos cristãos perdeu isto de vista. Já que devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Precisamos ser capazes de dar uma resposta vinda da palavra de Deus quanto à razão de adorarmos do jeito que o fazemos. Sendo assim, será que podemos apontar a autoridade das Escrituras para o modo como nos reunimos como cristãos para a adoração e o ministério da palavra? Ou será que estamos apenas seguindo as tradições dos homens? A fim de estimular nossos pensamentos ao longo destas linhas, faremos algumas perguntas com um desafio a todos os crentes quanto à autoridade bíblica da sua forma de adoração. As perguntas a seguir não têm por objetivo criticar a ordem adotada pela Igreja dos dias atuais na adoração e ministério da palavra, mas sim estimular nossos pensamentos quanto a qual seria realmente a ordem estabelecida por Deus.